Começa por mim? Sim. Primeiro, boa noite ao Aldo, ao Brúcio, que é você, Maria Lídia. E parabéns por essa reflexão pelo programa. Eu não gosto muito do termo pós-Lula, mesmo porque o Lula ainda tem mais uns 15, 20 anos de atividade política e ele vai participar. Eu tenho toda a disposição para discutir e vou colocar já na mesa um debate. Se você imaginar o Brasil, houve avanços em todos os governos, como disse o Fernando Abruzzo. Mas tem uma marca que nós tínhamos de João Figueiredo até o Fernando Henrique, que o Brasil fazia parte da área de influência dos Estados Unidos. Não só na área econômica, com o consenso de Washington, as medidas políticas, mas também na área militar e na geopolítica. Quando o Lula assume, coincide com a guerra do Iraque. O Brasil foi a única potência, o único país grande que não era potência militar, que fez um confronto direto com os Estados Unidos. E começou aos poucos, devagarzinho, desmontando a ALCA, que estava marcada para começar em 2005, e discutiu uma outra realidade geopolítica para o Atlântico Sul, dado as riquezas imensas que nós temos no Atlântico Sul, não é só o pré-sal, as riquezas imensas que nós temos na Amazônia e no território brasileiro e as nossas responsabilidades de futuro no mundo multipolarizado. Então, o Lula projetou o seguinte: o Brasil vai ser uma potência mundial. Em menos de 10 anos, nós vamos ser a 5ª potência mundial. E nós temos que dialogar com o mundo de uma forma diferente. Para isso, nós temos que ter força dissuasória. É daí que surge a retomada da indústria bélica brasileira. Dessa vez, não com Urutu, mas com submarino nuclear, submarino convencional, caças e helicópteros de defesa. O Brasil é um país pacífico, não vai ter bomba, na nossa Constituição não permite isso. Não vamos permitir a assinatura daquele tratado adicional, porque ele fere a independência do país. O Brasil não precisa fazer isso. O Brasil começa a ter uma outra articulação internacional. Como eu já falei demais, eu quero só dar 2 exemplos. Irã e Venezuela. As pessoas não sabem. Hoje, o Brasil vende só de carne, milho para o Irã, quase $1 bilhão. Quase $1 bilhão. Essa movimentação do Lula, nós vamos saltar para 2 ou 3 bilhões. Com a Venezuela, nós temos um superávit de $4 bilhões. Então, nós estamos tendo uma ação proativa no mundo e os BRICS começam com B. Bem lembrado. É claro que a China é mais importante, mas BRICS... Mas, deputado Aldo Rebelo, né? Nesse destaque, essa questão da disposição para a reflexão, o senhor pessoalmente fica olhando para o futuro e com a percepção esse país mudou e a tendência nesse processo de mudança é em tal direção e é aí que nós devemos centrar a reflexão? Pode ser, Maria Lídia. Boa noite, professor Fernando, boa noite, Vacareza. Eu tenho um sentido histórico dos acontecimentos e dos seus desdobramentos. Eu acho que o governo do presidente Lula só foi possível porque essa possibilidade estava assentada sobre uma larga tradição de busca da democracia e da justiça social no país. Desde a época da luta antes da independência, depois do Brasil independente, depois do Brasil republicano, isso evoluiu e resultou nessa possibilidade, que foi uma coisa muito importante para a democracia. Então, é primeiro constatar que o governo do presidente Lula é uma vontade da sociedade brasileira e um amadurecimento político e democrático dessa sociedade. Não sei se em outro país teríamos condições de dar governabilidade a um líder sindical que veio do movimento de esquerda. Ele só foi eleito e só teve governabilidade porque o Brasil amadureceu para isso. Então, o primeiro legado a ser alargado e preservado é esse da própria sociedade, que é o legado democrático, liberdade religiosa, de imprensa partidária, sindical. A segunda questão está mais relacionada com o governo propriamente dito.
que é uma certa mobilidade social, ou seja, atendeu-se mais a população mais pobre, criou-se mecanismo para que os pobres tivessem a Bolsa Família, a classe média fosse da D para C, da C para B. E acho que o próximo governo também vai procurar preservar essa conquista. As outras coisas, como o Brasil evolui assim, aos passos, né, nós vamos abrir caminho, que é consolidar certas reivindicações da questão nacional, né, ampliar a nossa posição como na ciência, em tecnologia, na área de defesa. Eu acho que nós vamos caminhar para isso. Agora, essa é aqui. Então, foi algumas questões pontuais que foram destacadas, a questão da urbanização progressiva do país e da necessária atenção para a qualidade desse processo, a transformação do Brasil no que o senhor chamou de potência mundial, na ampliação das relações com as nações e essa questão da redução da desigualdade, né, progressiva, trazendo uma mobilidade social e um pouco mais de acesso a oportunidades